Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia Meira, CIO da Gol Linhas Aéreas. Cláudia, prazer em ter você aqui conosco. Prazer enorme, Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. É isso aí, finalmente. Demorou, né? É isso aí. Bom, pessoal, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor, considerem, aperta aqui o sininho para que vocês possam acompanhar todas as novidades aqui de entrevistas, porque a gente está sempre entrevistando líderes de transformação digital. Eu vou falar um pouquinho da Gol, para quem não conhece, né? A Gol Linhas Aéreas é a maior companhia aérea do Brasil, com mais de 36 milhões de clientes transportados por ano, e ela é líder no segmento corporativo e de lazer. Em 19 anos de história, a Gol se transformou na maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. E no segmento de transporte e logística de cargas, a Gol ela tem uma empresa chamada GoLog, que possibilita a captação, a distribuição e a entrega de encomendas para as diversas regiões do país e do exterior. A Gol tem uma equipe de mais de 15 mil profissionais da aviação, com foco em competência e segurança, né, é o valor número 1 da companhia. Vou falar um pouquinho também da Cláudia. Cláudia é formada em tecnologia de informação, ela tem pós em engenharia de software e tem pós também em gestão de projetos. A Cláudia possui aproximadamente 25 anos de experiência na área de tecnologia, com passagens pelo setor financeiro e segurador, nos primeiros 10 anos da carreira dela. Nos últimos 15 anos, a Cláudia tem atuado principalmente no setor de bens de consumo, com foco em transformação digital. E, há 6 meses, ela está na Gol Linhas Aéreas, liderando aí a área de tecnologia. Cláudia, depois de uma apresentação dessa aí, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Uma coisa que eu queria saber, inicialmente, seria quais são os drivers de negócio, ou em geral, né, que fizeram com que a Gol se transformasse digitalmente. Muito bem, Sérgio. Bom, a Gol, como você colocou, ela tem 20 anos, né, de história. Então, ela é uma empresa nova, né? Ela completou 20 anos em janeiro desse ano, então ela nasceu com um DNA muito de inovação, com tecnologia, e ela tem um apetite enorme de ser pioneira, né, nesse sentido, da inovação. Então, ela foi a primeira companhia a vender bilhetes de internet no Brasil. Na América do Sul, foi a primeira aérea que implementou internet a bordo, e no mundo, a primeira que implementou uma solução de selfie. Então, o cliente tira uma selfie e, com base nessa selfie, é feito um check-in. Então, ela tem um viés muito forte de inovação. E, como empresa nova, né, ela tem também uma cultura muito enraizada de startup. Então, a gente promove isso dentro da companhia. Isso é motivado em todas as áreas da companhia, né? Essa cultura de startup, no sentido de ser simples, ágil, e trazendo sempre um lado humano nas decisões, né? E a gente busca essa empatia, né, no relacionamento com todos, a fim da gente criar soluções democráticas, né? Como a empresa, né? A empresa nasceu nesse sentido de ser simples, humana e promovendo essa democratização do setor aéreo. E a gente leva isso também para os serviços, para as nossas soluções. Então, uma questão importante e que eu pessoalmente acredito é que a transformação digital, ela não é uma automatização somente dos canais digitais ou dos processos da companhia, né? É muito mais profundo, é uma transformação do negócio, do mindset corporativo, de como a gente faz negócio considerando digital e humano, né? Então, trazendo isso para a Gol, a gente tem muito claramente a estratégia, uma estratégia clara, um propósito claro da companhia, conhecer o perfil do cliente, é um outro elemento muito importante. Eu já vi empresas que
tinham dificuldades de entender o perfil do cliente que ele estava, para o qual ele estava trabalhando, para o qual ele estava oferecendo um serviço ou vendendo um produto. Então, a Gol também tem isso muito claramente, o conhecimento do cliente e essa cultura digital inserida na empresa. Então, com isso, a gente tem um bom caminho andado com relação às frentes de trabalho, na busca dessa experiência, uma melhor experiência para as pessoas, seja interna ou externa, né, e trazer essa eficiência, essa cadeia de valor. E aí, como você colocou, tudo isso ancorado também pela segurança, que é o nosso valor número 1, né? Então, falando aqui um pouquinho de drivers, né, especificamente, né, a Gol, ela tem a Labs, ela foi criada em 2018, é um laboratório de ideias, e nela a gente tem melhoria de eficiência, né, tem um pilar que a gente agrupa as iniciativas para melhoria de eficiência, aumento de receita e incubação. E ela é um self-funding, então, assim, todos os projetos ou iniciativas que a gente testa através da Labs e traz um resultado, ela se autofinancia. Em TI, também é um pouco similar, porque, assim, a gente, os projetos que a gente prioriza dentro da TI também estão relacionados à estratégia da companhia, ao nosso foco. Então, todo ano a gente renova o nosso foco da companhia, com os pilares estratégicos, e a gente prioriza as frentes de trabalho com base nesse foco estratégico, né? Então, também muito relacionado ao aumento de receita, melhoria de eficiência, tem projetos que são regulatórios, não tem jeito, ainda mais uma companhia aérea que é super regulamentada, então também temos os projetos regulatórios e compulsórios, os projetos de melhoria de experiência, e relacionados a dados e analytics, porque a Gol também ela é muito orientada, ela tem esse viés de ser orientada a dados, de 2 anos para cá, ela amadureceu muito nesse sentido, né? Quando a gente fala de projetos, a gente olha também numa ótica muito de cliente externo, eficiência, e cliente interno também. Então, eu não posso deixar também de falar de uma transformação digital para o cliente interno também, que isso aconteceu, né? Então, dentro da Gol, imagina, né, a gente não trabalhava de home office, não tinha essa cultura, diferente de muitas multinacionais, eu vim de empresa multinacional, que é comum fazer home office, usar ferramentas de colaboração, antes era o Skype, depois foi para o Microsoft Teams, outros usam outras ferramentas, o próprio Zoom, como a gente está usando aqui, mas na Gol não era comum. Então, com a pandemia, a gente passou a ficar de home office, e foi uma mudança muito grande de cultura, com ferramentas de colaboração, e mais que isso, eu digo que a Gol fez um golaço quando implementou o Workplace também e promoveu uma ferramenta de colaboração, de união, de informação e comunicação para todos os colaboradores. Isso foi fundamental para o nosso momento de pandemia, momento de crise, que em especial no setor de aviação é uma crise aguda. Sim, então, as ferramentas de colaboração têm ajudado muito a gente nesse sentido. E aí, de tempos em tempos, né, quando a gente fala de indicadores, de drivers, 3 vezes por ano, no ano passado, a gente mediu como que estava, né, qual a medição para os funcionários. Então, a gente trouxe o EPS, que é similar ao NPS, para entender como que estava essa avaliação, esse sentimento do nosso colaborador, e a gente viu que estava bem estável, até com alguns pontos de crescimento. Agora, no caso dos clientes finais, semanalmente a gente mede o NPS, né? E aí o NPS dos clientes, a gente traz aí exatamente os pontos que a gente tem que melhorar, e isso ajuda bastante a gente. Eu acho que é interessante também as coisas que você está trazendo, porque isso está mostrando a dimensão e a diversidade que é um negócio de uma companhia aérea, né? Então, você tem a questão do varejo, que seria toda essa questão de você lidar com o cliente final em toda a sua jornada de compra e na sua jornada de viagem. Você tem uma questão logística,
de transporte e segurança, você tem uma questão de gestão de ativos, né? Porque um avião não é um ativo qualquer, né? Exato. E fora os 15 mil funcionários, que é uma quantidade bastante grande, né? Então, você mudar um mindset, você fazer uma transformação digital num negócio tão gigantesco desse, eu acho que é um desafio assim formidável, ainda mais sendo uma companhia nacional, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre como que a Gol se estruturou para essa jornada de transformação digital, que áreas ela criou, que planejamento ela fez, que governança ela estabeleceu, como é que ficou TI nisso? Conta um pouco para a gente. Como eu coloquei, né, Sérgio, esse viés de inovação da Gol, ela é muito boa, porque traz essa cultura de inovação em todas as áreas. Então, imagina o apetite que essa empresa tem por inovação. Então, todas as áreas de negócio buscam isso, por inovação, por atender bem o cliente, por essa empatia com o cliente final. Então, desde a minha chegada aqui na Gol, que tem 6 meses, eu tenho reunido todos esses projetos que a gente tem para a gente, de fato, ter uma governança onde a gente se concentre naquilo que realmente é importante, ainda mais agora, num momento de pandemia e numa indústria que foi tão impactada, né, pela pandemia. Então, está sendo necessário essa reorganização do portfólio de projetos, e é uma reorganização onde, ainda que a área de negócio, ela seja o patrocinador dos projetos, são eles que têm o funding para pagar esse projeto, a gente entra com a mão de obra de TI, com todos os ativos aí de infraestrutura, a gente está criando essa governança corporativa, olhando para a nossa estratégia, para o nosso foco de negócio, seguindo os pilares, né, de aumento de receita, eficiência operacional, inovação, experiência para o cliente, e com base nessa reorganização, está acontecendo uma priorização, porque, assim, por conta da crise e também para a gente realizar as escolhas que vão trazer os resultados estratégicos que a gente precisa, né? Eu acho que você está levantando um ponto muito importante, porque muitas empresas com quem eu tenho conversado, elas têm se pulverizado, se fragmentado excessivamente em iniciativas que vão de um lado até o outro do espectro, né, da transformação digital. E esse é um dos grandes riscos, né? Porque se você não tem foco, você gasta dinheiro, você gasta esforço, e no final das contas você não consegue chegar e gerar os resultados que você quer, né? Então é importante o que você está falando. De certo modo, acho que a pandemia foi uma grande freada de arrumação, né? Que os CIOs, os executivos, podem estar aproveitando justamente para repensar, né? Quais são as verdadeiras prioridades da empresa nesse momento, né? E fazer projetos que tenham mais sentido para o negócio, né? Exato, e também considerar que talvez o nosso modelo de negócio tenha mudado com a pandemia. A gente teve uma aceleração digital muito significativa, de forma geral, na sociedade, e talvez tenham frentes que não façam mais sentido. Então, a gente tem que entender o nosso momento perante esse novo cenário e repriorizar. E também não deixar de lado frentes que são muito estratégicas na TI, como movimentação para a cloud, que é algo que a gente não abriu mão, inovação em arquitetura também, a gente está até aproveitando um projeto bem estruturante que a gente tem, pegando carona nele para trazer inovação de arquitetura, e para justamente trazer facilidades futuramente de escalar soluções de forma mais ágil, seguindo o que a cultura da empresa nos pede, né? E questões de segurança, que é o nosso valor número 1 em todo sentido, seja uma segurança para viajar, operacional, mas uma segurança da informação, de privacidade de dados, cyber também, que a gente não abre mão. Eu acho que o grande recado que você está dando e vários outros colegas também deram é que você primeiro tem que arrumar a casa, né? Não adianta falar em transformação digital se você não tem sistemas integrados, se você não tem uma arquitetura flexível, escalável e segura, né? Você não vai poder
fazer uma transformação sem esses pré-requisitos, né? Então, muito importante firmar, né, esses alicerces primeiro. Exatamente, 20 anos se passaram, né? Então é necessário uma certa renovação em algumas frentes para que a gente precise devagar, porque a gente tem pressa. Mais ou menos isso. Então, a gente tem que preparar bastante aí o nosso que está embaixo aí do iceberg, para a gente alavancar mais rápido aí as frentes estratégicas para o cliente ver. E ainda assim, a gente está trazendo soluções, como a Gol não abre mão de levar facilidades para os nossos clientes, mas a gente precisa dosar bem para a gente atingir a estratégia que a gente espera, né, mais rapidamente. Tem um equilíbrio, né? É verdade. O cliente é parte dessa equação, talvez até a parte central, mas não é a única, né? Do ponto de vista de resultado, o que você poderia compartilhar com a gente? Legal. Até antes de falar dos resultados, né, eu vou mencionar algumas entregas interessantes que a gente teve, né, nos últimos anos e até mesmo nos últimos meses. A gente tem todo o processo de compra e check-in pelos canais digitais. A gente implementou recentemente, no final do ano passado, o check-in pelo WhatsApp também, que está sendo muito utilizado pelos clientes Diamante e que traz uma facilidade muito simples de utilizar. A gente fez um teste no ano passado, no aeroporto de Guarulhos, de uma ferramenta de teleatendimento. Isso vem muito de encontro com o nosso momento de pandemia. Então, o agente do aeroporto ficava ali atendendo através de um tablet. Então, ia um robô circulando pelo aeroporto para apoiar os clientes, né, os viajantes, nessa viagem, até mesmo fazendo check-in. Então, é algo também que a gente fez uma prova de conceito e foi bem interessante. A gente vai escalar isso para outros locais. Check-in com biometria é algo também que a gente implementou, através de uma foto, a pessoa faz o check-in, levando em conta também toda a segurança que é requerida nesse caso, ainda mais agora com a LGPD. A gente fez um teste bem legal, Sérgio, é uma parceria com a Serpro, de embarque seguro. Então, também através da biometria, isso lá em Florianópolis, em Salvador, já acontece esse embarque através da biometria, muito bacana, e algo que a gente está em parceria com eles também para implementar nos aeroportos. Isso é muito bacana, vai facilitar muito a jornada, né? E a questão do despacho de bagagem, também no Galeão, a gente para quem já viajou para fora, talvez já tenha vivenciado, já tenha tido essa experiência de despachar a bagagem sem a necessidade de um agente do aeroporto apoiando, também é algo que foi implementado. Além de analytics, né, a Gol nos últimos 2 anos, ela investiu muito em machine learning para melhor precificação de tarifas, para metas de vendas para os executivos de vendas que atendem as agências de viagem, que são distintas, né, porque cada região tem uma necessidade diferente, e também para previsibilidade de operação de voo, para contingência, se atrasa um voo, se atrasa outro, qual que é a escolha que tem que fazer, tudo utilizando machine learning. E aí, falando um pouco de resultados, né, em canais digitais, antes da pandemia, a gente estava com aproximadamente 78% dos nossos clientes fazendo check-in pelos canais digitais. Quer dizer, é um percentual expressivo. É expressivo. Mas com a pandemia reduziu, tá? E por quê? Ela está mais ou menos assim, 65%, 70%, porque o perfil do cliente mudou. Antes da pandemia, qual que era o perfil do cliente da Gol? Muito corporativo e uma parte do turismo. E o corporativo não está voando. As pessoas aprenderam, estão trabalhando de home office, aprenderam a usar as ferramentas de colaboração e não estão voando. Então, o perfil do viajante mudou. E, além disso, 50% das pessoas que voam é a primeira viagem. Nossa, 50%? 50%.
Que interessante. Então, essa pessoa, é a primeira viagem dela. Então, ela quer falar com alguém. Ela quer ter assistência de uma pessoa lá do aeroporto. Momento mágico. Naquele momento dela, né? É o momento dela de viajar, né? Então, interessante. Então, esse é um ponto que torna-se, assim, cada vez mais, é o que eu falei, assim, as soluções democráticas para todo mundo. Para aquele que nunca viajou, para aquele que não tenha talvez a maturidade digital, e para aquele que eu tenho uma pessoa que eu converso sempre, que é um cliente diamante da Gol, que ele voa 6 vezes por semana. Nossa. Ele é aquele heavy user, né? Então, assim, aquele cliente que viaja muito. Então, para ele, tudo que a gente fizer automático é o que ele quer. Ele quer facilidade. Então, temos de tudo, né? Então, é algo, a gente tem que olhar para todos esses perfis de cliente para quando a gente cria uma jornada digital. Essa mudança de perfil foi impressionante, 50% a primeira vez, é impressionante essa mudança. Impressionante. E hoje mesmo eu estava numa reunião, Sérgio, e a gente estava falando do perfil dos americanos. É totalmente diferente, porque lá eles viajam 3 vezes por ano. Aqui a gente viaja meia vez, se a gente considerar o tamanho do Brasil e da população. Então, a maturidade digital do americano já é muito maior, e eles viajam mais. Então, para eles, quanto mais facilidade você colocar, melhor, né? Porque ele já está acostumado com aquilo. Agora, para o brasileiro, é diferente, a gente tem que pensar em muito mais cenários. Interessante isso. Agora, com todos esses resultados que você trouxe, a gente sabe que também tem que nem tudo é rosas, né, no caminho, né, que a gente tem muito desafio que a gente enfrenta nessa jornada. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco também que desafios aí vocês enfrentaram. Bom, desafio que não falta. Desafio que não falta aqui na empresa. A pandemia por si só é um baita desafio, então uma gestão de crise é um dia por vez. É um dia por vez, definitivamente. Não precisa de mais nenhum outro, Não precisa de mais nenhum outro. Essa questão que eu coloquei da mudança do perfil do viajante, né? E, por exemplo, a pandemia, ela trouxe um cenário para a gente, que é assim, como a gente, por exemplo, nesses últimos 2 meses, a gente teve um agravamento da pandemia. E aí, o que aconteceu na prática, numa companhia aérea? A gente teve que reduzir malha aérea. E o que significa isso? A gente, por exemplo, em dezembro, a gente estava operando com 600 voos diários. Antes da pandemia eram 800, para você ter uma ideia. Hoje a gente está com menos de 200. Nossa! E o que acontece? Quando há uma decisão de redução de malha, acontece o quê? Os cancelamentos dos voos. Então, a gente tem que reacomodar esses clientes nos voos que permaneceram. Então, isso gera um estresse na cadeia de valor. Mas deve haver uma relação entre os cancelamentos de voos e as desistências também, né? Porque com a pandemia você também tem uma redução no número de passageiros e por isso você tem que reduzir a malha, né? Exatamente. E esse é um dos indicadores que mostrou para a gente que a gente tinha que reduzir a malha. Porque começou a ter muito no-show, aquele passageiro que comprou e falou assim, poxa, eu não vou mais. E não é que o passageiro está com medo de voar, ele está com medo de chegar no destino e não ter a infraestrutura, né, de não ter infraestrutura. No caso do lazer, vamos supor que ele precise de um hospital, né, de não ter esse hospital, ou até mesmo se ele está no lazer e não acontece nada, de não ter os restaurantes, de não ter um lazer de um hotel. Então, tudo isso foi levado em conta para que os clientes começassem a cancelar, a adiar essa viagem, né? Então, a taxa de no-show aumentou, e a gente monitora de perto também os índices, né, da pandemia, e com isso a gente foi obrigado a reduzir a malha, porque o custo operacional de uma empresa aérea é muito caro. A gente tem que voar, mas tem que ser um voo que pelo menos se pague. Viável, E você tem um custo, que é um custo que varia em moeda estrangeira, né? Que é o do combustível, né? Que é o do combustível.
E também existem alguns serviços de tecnologia que também são pagos em dólar, algumas ferramentas mais de back-office de uma aérea que é em dólar também. Então isso agrava bastante. É verdade. Então, esse foi um desafio bem grande, né, que a gente tem enfrentado, e isso tem provocado a gente a criar mais soluções para o contact center, mais opções de atendimento, seja através de chat, seja através de e-mail, canal telefônico, automatizações, porque isso, imagina que a gente não precisava ter esse tipo de preocupação com grandes volumes de cancelamento. Isso é uma nova realidade, é uma nova necessidade. Então, a gente teve que automatizar alguns processos que antes estavam lá no backlog e ninguém dava muita atenção porque ele nem se pagava, aquele desenvolvimento. E agora é extremamente necessário até para a gente promover um melhor atendimento para o cliente. Eu acho que deve ter uma imposição muito grande de redução de custo, né, para você poder adequar, né, teu custo fixo à nova realidade também, né? Total. Essa repriorização dos projetos, governança, ao mesmo tempo também não abrir mão de levar uma experiência melhor para o cliente. Por exemplo, o próprio Go Online, né, eu não mencionei aqui nos indicadores, e isso é muito bacana. A Go, o entretenimento da Go na aeronave já é utilizando o próprio dispositivo da pessoa. Então, diferente das outras airlines que tem aquele monitor, né, aquela televisão na sua frente, que ela é pública ali, todo mundo pode ficar tocando, a Go não, ela, através do dispositivo do cliente, do usuário, ele conecta no entretenimento da Go na aeronave gratuitamente e acessa, acho que 6 canais de TV ao vivo, com filmes, séries, podcasts, cursos, meditação. Se ele quiser, ele pode comprar o Wi-Fi também e acessar redes sociais, mas é bacana ter esse tipo de serviço, ainda mais no momento como que a gente está. E para você ter uma ideia, Sérgio, mais de 15 milhões de passageiros acessaram esse portal, e mais de 8 milhões de pessoas, né, assistiram, em média, 370 títulos. Então, assim, é super bacana e vem muito de encontro com o momento que a gente está vivendo. E também pode ser uma plataforma de obtenção de patrocínio, né, uma forma de você também monetizar toda essa tecnologia, né? Interessante isso, muito bacana. Muito bacana. Agora, o que você consideraria como lições aprendidas aí nessa jornada toda, né, que a Gol está tendo, né, quer dizer... Bom, cada vez mais a gente precisa de fato colocar as pessoas no centro, né, da nossa estratégia, pensar no coletivo. Talvez a gente esteja num momento super especial, né, assim, até de mudança de era mesmo, né, a internet chegou, está popularizada, a gente está levando mais serviços e facilidades, né, para todos, de forma democrática. Acho que está bem claro que não basta digitalizar também só os canais, né, mas também, assim, pensar no negócio, transformar o negócio com a transformação digital, com o digital. Então, acho que é um aprendizado, a gente, às vezes, tem algumas empresas que acabam sendo míopes na necessidade do negócio, na necessidade de transformar. Então, eu acho que essa humildade, ela é importante nas organizações, essa consciência de que tem que se reinventar e aprender a todo momento. Não ser ignorante a isso. Eu acho que também vocês têm um desafio adicional significativo, porque não só as tecnologias estão mudando, né, os processos, a cultura, mas vocês tiveram uma mudança de mercado, de segmento de cliente atuante, né, e por causa da pandemia ou não, mas isso é uma mudança que exige todo um repensar de estratégias e de uso tecnológico, porque eventualmente o que o cliente está querendo mais agora seria carinho e atenção do que gadgets, né, vamos assim dizer, né? Então você tem um lado da jornada que é o de facilitar a vida dos profissionais,
mas os marinheiros aí de primeira viagem, de repente, estão querendo atenção, como você falou, né? E isso eu acho que é um tremendo desafio também para uma companhia, né? Porque não é só uma mudança pela concorrência, é uma mudança no cliente, no segmento de cliente, né? E olha só, e quem é o nosso concorrente? São as videoconferências, são as ferramentas, né? Hoje, o maior concorrente de uma empresa aérea, hoje, no nosso momento atual, são as ferramentas de videoconferência. Então, o perfil do cliente mudou, a gente tem as ferramentas que estão trazendo facilidades para o mundo corporativo, que era o nosso principal cliente. Então, isso está trazendo, sim, uma necessidade de repensar o negócio. A GoLog está aí, também é uma unidade de negócio muito importante, ainda mais agora com todos os e-commerces bombando, e o cliente mais exigente, né, com aquela necessidade de ter o produto, o serviço rápido, né? Então, a GoLog também vem para apoiar nesse sentido. E o cliente, talvez, de turismo, ele está indo para o turismo, ele quer aquele sonho, né? Aquele sonho acontecer, daquela viagem, daquela experiência bacana. Então, a gente também não pode abrir mão de oferecer essa experiência bacana para o cliente. É verdade. Então, tudo isso está sendo levado em conta. É claro também que vai ter muita inteligência artificial por trás, porque tem muita personalização aí que a gente tem que aplicar, de serviços, muitas soluções de biometria, ou então, para evitar o toque, os totens, por exemplo, em aeroportos, a gente tirou, desativou nesse momento de pandemia, né? Então, as ferramentas digitais, elas têm que vir nesse sentido de cada um usar o seu, ou então, no máximo, passar um QR Code ali e já completar a experiência no próprio dispositivo, para evitar esse contato aí com os dispositivos públicos. Entendi, cada vez mais personalizar. Tá certo. Poxa, super legal, Cláudio, muito bacana esse depoimento aí. E a gente está chegando aqui no final da entrevista, e eu queria saber se você teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Eu acho que, assim, é um momento complexo, mas eu acho que a Gol está investindo muito nessas questões de segurança, junto com a Einstein. A Gol tem um selo que traz essa segurança com relação à limpeza, higienização, processo, e junto com isso também trazendo facilidades digitais para todas as etapas da viagem, com o uso de WhatsApp, e é a cultura que tem que ter, né? A gente precisa estar atento com a necessidade do cliente, ele está mais exigente, e ao mesmo tempo, a gente também ter a consciência corporativa, não só numa aérea, mas em qualquer empresa, de que é necessário se reinventar a todo momento. Você tinha comentado comigo uma coisa que ficou na minha cabeça até agora também, aquela coisa da troca do ar no avião. Conta para o pessoal aí. É bem legal, é bem bacana, eu acho que é importante compartilhar com vocês, né? A gente tem na aeronave o filtro EPA, né? Então, o filtro EPA, ele troca o ar, renova o ar da aeronave a cada 3 minutos. Então, ele filtra 99,97% das partículas nocivas, vírus e bactérias que tem todo a aeronave. Então, assim, a gente não precisa ter medo de voar. As pessoas acham que ficam respirando o mesmo ar, né, durante a viagem toda. Eu achei importante você falar isso, né? Ele troca a cada 3 minutos, isso é bem bacana. Então, acho que o desafio mesmo está na questão da vacina. Na medida que vem a vacinação para as pessoas vão voltar a viajar. As pessoas precisam dessa experiência, gostam de viajar, e é isso que a gente espera aí, como nos próximos meses. Acho que vocês estão de parabéns, de qualquer forma, né, pela enfrentamento dessa crise e pelo fato de ter uma imagem tão associada aos aspectos humanos, sabe, de atendimento, né, e eu acho que a gente, como ser humano, não vai deixar de viajar, de conhecer outros lugares e de estar frente a frente com as pessoas, né? Talvez a gente seja um pouco mais consciente do uso da tecnologia para facilitar e deixar de fazer viagens desnecessárias, né? Mas as viagens vão continuar
Sendo necessárias, com Exato. certeza, né? E com isso, eu queria terminar essa entrevista aqui agradecendo muitíssimo a Cláudia, muito bacana. Queria também dar um abraço aí para todo mundo aí que está assistindo a gente, né? E se você ainda não se inscreveu, por favor, considera, né? Para que você possa acompanhar os outros vídeos também. E dá boa noite aí para todo mundo, bom dia, né? Quem sabe. Até o nosso próximo vídeo.